Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Se vocês acompanham a gente por vídeo, já tem um tempo, vocês já conhecem nossa convidada de hoje. Para quem não acompanha assiduamente ou para quem tá ouvindo em áudio, eu vou deixar você se apresentar. Prazer, obrigada pelo convite. Eu sou a Melina, sou uma das enfermeiras da clínica. E para quem não sabe, a Melina tem a vivência do lado de jaleco e sem o jaleco, né, Mel? Tem os dois, dos dois lados. Então, por isso que hoje a gente vai conversar sobre os indutores de ovulação. Acho que a gente que trabalha, né, com reprodução humana, acho que é um dos assuntos que a gente mais ouve, até na nossa roda de amigos, às vezes, né? Ah, fulano tentou engravidar. Ah, mas aí tomou aqueles remédios para ovular uns 6 meses. Então, nossa, como esse assunto é comum, né? É bastante. É o que mais a gente escuta. E aí, assim, uma coisa que o nosso objetivo, né, de hoje é a gente falar realmente um pouco mais sobre como eles funcionam, o que a gente pode ter de efeito colateral, quais as dúvidas mais frequentes quando a gente fala de indutor de ovulação, né? E já aproveitando, né, e entrando nesse gancho, né, a gente ouve muito isso de que, o fulano usou, porque eu usei, porque não sei. Mas é tudo remédio, né? Precisa Sim. de acompanhamento, né? Com certeza. É o primeiro ponto pra gente frisar, né, Mê? Com certeza, o acompanhamento faz toda a diferença, né? A gente não pode... Na verdade, nenhum medicamento, né? Seja indutor ou não, nenhum medicamento pode ser utilizado sem orientação médica, né? E a gente vai ver que tem ali, é raro, né? Mas tem os seus efeitos colaterais e às vezes mesmo não pensando só nos efeitos, mas fatores que podem impactar no sucesso. Às vezes a gente tá depositando tanta expectativa de, porque eu tô tomando esse comprimido aqui, nossa, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, mas nem sabe como tá a resposta do ovário, a resposta do endométrio, Exatamente. Né? E aí, começando então pelo, vamos dizer, entre aspas, né, pelo básico. Quando a gente fala em indutor de ovulação, a gente está falando de todas as medicações que são utilizadas para estimulação dos ovários, né? Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes na prática, né, no universo das tentantes, quando elas falam, tomei indutor, são os comprimidos, Sim. Né? Mas todos os remédios que a gente trabalha são indutores de ovulação, né, basicamente. Sim. Você teve experiência com indutores de ovulação? Tive. Para quem não sabe, né, a Mê fez uma estimulação ovariana para congelar óvulos e embriões, né, Mê? Sim, fiz em 2019. Já faz um tempinho. E aí passou, então, pela experiência, né, do uso dos indutores, da estimulação. Contou bastante da sua experiência no episódio que a gente falou de preservação, né? Foi. Então, basicamente, né, quando a gente fala nos indutores, existem esses dois grupos. Então, a gente tem indutor de comprimido, né, via oral, e os indutores injetáveis. Normalmente, os injetáveis, eles têm uma manipulação diferente, um custo maior, até pelo preparo da medicação. Então, eles são mais utilizados para tratamentos mais específicos, né? Geralmente, os de alta complexidade, né? Geralmente, a fertilização. Sim. E aí, quando a gente fala naqueles tratamentos, principalmente do namoro programado, é onde a gente tende a usar os comprimidos, né? Acaba sendo uma dose mais baixa, né? Diferente da fertilização. Isso é uma dúvida que você percebe, assim, que elas têm bastante de como usar os remédios, de qual remédio é melhor, será que é melhor comprimido, será que é melhor injeção? Não sei se você recebe muito essas perguntas também. Sim, recebo. Elas ficam, na verdade, com medo de qual medicação vai ser ideal, né? Já ouviu falar que a fulana usou um tipo de medicamento, ela vai usar o X, a fulana usou o Y, será que vai ser mais eficaz para ela? Será que vai ter efeitos colaterais? O que isso vai causar no organismo dela? Acho que a preocupação maior da mulherada é se vai engordar ou não. Então já aproveita e já responde para nós, porque aí quem tá ouvindo a gente já vai ficar mais aliviado. Não engorda, só incha um pouquinho.
Então, assim, pelo próprio mecanismo de ação, né? Basicamente, como os indutores de ovulação funcionam. Aqui a gente vai falar especificamente dos comprimidos, né? A gente sabe que o grupo são de todos, mas entrando hoje no detalhe, né? Especificamente dos comprimidos. O objetivo deles é como se fosse enganar o nosso eixo dos hormônios, né? Então, eles fazem o nosso organismo entender que ele precisa liberar mais os hormônios, né? O FSH e LH, que agem diretamente lá no ovário para estimular a ovulação, né? Mais pra frente, a gente podia fazer um episódio de ciclo menstrual, porque tudo isso é muito, né? Muito difícil. Muito complexo. Mas do jeito que as nossas pacientes estão cada dia mais expertas, eu tenho certeza que elas sabem do que a gente tá falando. Do FSH, do LH, do pico, da ovulação, né? Então, pelo próprio mecanismo de ação, né? De induzir a ovulação, isso faz com que a gente tenha algumas mudanças hormonais, né, no corpo também. E aí vão trazer, como você comentou, às vezes fica um pouquinho mais inchadinho, retém um pouquinho de líquido. Sim. Mas a gente não espera ganho de peso por conta da medicação, né, Mê? E aí, a gente falou um pouquinho, então, sobre o que eles são, como é o que eles atuam no organismo. Então, agora a gente vai entrar, a gente falou um pouquinho dos tipos de tratamento. Quando usa comprimido, quando usa injeção. Você comentou uma coisa que é muito comum, que é assim, mas a minha amiga usou esse, por que eu tô usando aquele outro? E se a gente for olhar em bula, a gente vai ficar louco, né? Vai. Porque esse é até um tópico que eu tinha colocado pra gente comentar mais pra frente também. Porque muitas vezes, nesses remédios, a gente vai ler em bula lá que gestante não pode usar, né? Que pra gravidez não pode usar. E aí vem aquela dúvida, né? Poxa, mas eu tô tomando e aí eu vou engravidar e o que vai acontecer? E na verdade, né, o que a gente costuma orientar é que assim, a gente não vai usar esse medicamento gestante, né? Sim. A gente vai usar, induzir a ovulação. Exatamente, né? A gente vai usar antes e ele não vai ter um efeito para depois, para ter algum problema, né, do ponto de vista da gravidez, né? Isso é uma coisa que às vezes é bastante perguntada também, né? Elas ficam um pouco preocupadas. Ou procurando a bula ou procurando o Google, né? A gente fala que uma unha encravada vira um câncer, né? O Google é meio suspeito aí. Mas é mesmo. E às vezes até na bula, tem alguns remédios, né, que recentemente a gente usa, que são indicados até para outros motivos, né? Então, por exemplo, tem um remédio específico que se você for ler em bula, ele pode ser usado para tratar câncer de mama, né? Sim. E aí, na hora que você vai ler aquilo, você fala, gente, mas não é possível, a clínica confundiu alguma coisa, né? Como que eu vou tomar esse remédio, né? Então, são dúvidas bem comuns, né? Mas que, na verdade, assim, a gente tem, os indutores hoje de ovulação, a gente tem segurança para usar nesse período, né? Sem que vá trazer alguma repercussão depois para a gravidez, né? Sim. E aí, falando, né, eu divaguei aqui. Comecei a puxar um tópico, falei de outro. Que a gente ia entrar no tópico dos tratamentos, né, em geral. Então, quando a gente usa os comprimidos. Basicamente, a gente pensa em induzir a ovulação para mulheres que não ovulam, né? Sim. Mas eu acho interessante a gente falar isso, porque assim, parece óbvio, mas às vezes a pessoa tende a achar assim, eu ovulo, mas vai que se eu tomar eu vou dar uma ajudinha a mais e aí eu vou aumentar as chances, né? E na verdade a gente acaba aumentando às vezes o desgaste, né? Sim. O estresse, né? Sim. E aí às vezes a gente acha, né, que a gente vai ter benefício, quando na verdade, né, a gente vai acabar tendo mais desgaste. Até porque, pra gente falar em propor um tratamento, né, isso é sempre importante a gente falar, que a gente tem que conhecer o casal, né? Não basta eu saber assim, então você não ovula? Não, então toma esse remedinho aqui, que dali 3 meses você vai ovular. E o resto? A gente não sabe como o resto tá, né? Sim. E é por isso que a gente fala bastante de procurar um especialista para investigar, para aí sim entender se esse tratamento é para você, né, Mê? Porque a infertilidade é do casal, não é só de uma pessoa, né? Não é só da mulher ou só do homem, né? A gente tem que procurar investigar os dois. Questão de espermograma, questão de ultrassom, ovário, útero, as trompas, né, principalmente. Então, a gente tem que investigar os dois, não é só uma pessoa, né? E você sabe que esses dias eu fiquei feliz, porque assim, é até ainda um pouco cultural da gente assim, o casal não engravida, primeiro investiga a mulher, Sim. A mulher não tem nada, aí depois você vai investigar o homem. E esses dias eu tava conversando com um casal, e a gente tava falando das causas de infertilidade, de investigações e tudo mais,
E ele falou pra mim, ele falou, eu também preciso fazer exame. Eu falei pra ela, eu falei, você não ia engravidar sozinha? Ué, como que ela achou? Que ela ia dormir, que ela ia engravidar? Como que eu não vou fazer exame? E eu achei bem legal, porque assim, o nosso objetivo é justamente levar essa consciência, né? Porque a gente que é mulher já carrega um peso tão grande, né? Carrega. De idade, reserva ovariana. A gente falou um pouco disso no episódio de preservação da fertilidade, né? Que aí, poxa, não é justo, né? As causas são divididas, então vamos dividir o peso também, né? Quem faz filho sozinho, né? Então, então, pra gente saber se é um tratamento válido ou não, é o que você falou, a gente vai ter que avaliar o conjunto, né? Às vezes a gente induz a ovulação. Se a trompa não tá liberada pro encontro, né, entre o óvulo e o espermatozoide, não adianta, né? Às vezes, deu tudo certo, a trompa tá liberada. Mas e os espermatozoides, né? Será que eles têm uma boa movimentação, né? E aí, lógico, a gente nunca pode dizer nunca, assim, não existe exame que a gente vai falar, olha, dá ou não dá pra engravidar. Mas a gente coloca na balança que todo o tratamento que a gente propõe gera uma expectativa, gera um investimento financeiro maior ou menor, emocional, acima de qualquer coisa, né? Então, por isso que a gente fala, inicialmente, procurem como casal, investigar, para a partir daí pensar num tratamento. Foi avaliado, viu que tá tudo certo? Então, é realmente, entre aspas, só a ovulação? Trompa tá ok, os espermatozoides também? Aí a gente pode pensar nesse tratamento, que é o que a gente chama normalmente de namoro programado, né, Mê? Isso. É um tratamento menos invasivo, né? Porque a gente estimula a mulher com um mínimo de medicação, né? Com os indutores mais leves, né? Que a gente fala. E acompanha com os ultrassons até a ovulação, né? Então, geralmente, ela utiliza 5 dias de medicação via oral, faz um ultrassom lá na clínica. A gente vê como que tá o crescimento desses folículos. Às vezes, precisa utilizar mais um pouquinho, até desencadear essa ovulação para poder ter o período ideal para estar realizando o namoro, né? E aí eu acho que disso que você falou, acho que a gente tira 2 coisas importantes que eu queria frisar. O primeiro é que isso é um tratamento, né? Eu percebo que muitas pessoas, elas passam em consulta e às vezes tem aquela expectativa assim, a médica vai me dar ali a receita do remédio, eu vou ficar tomando dali 6 meses, eu volto aqui, né? E não seria nem justo a gente fazer dessa forma, né? Porque é o que a gente estava falando da expectativa, do emocional, né? Então, a gente precisa levar como um tratamento, né? Então, assim, eu tenho que avaliar os outros fatores, eu tenho que usar a medicação corretamente, eu tenho que ter orientação médica. E o segundo ponto importante, né, que eu acho que você falou, a gente precisa acompanhar, né? Porque às vezes a gente pergunta a pessoa, não, eu tomei 6 meses o comprimido, mas você respondeu? Não sei, eu tava tomando lá todo mês. Então, lógico, assim, se teoricamente você ficou menstruando depois, a tendência é que você realmente tenha ovulado. Mas isso é pouca informação diante do que a gente precisa, né? Porque quando a gente induz a ovulação, cada mulher pode responder de um jeito no ovário e no endométrio, né? Sim. Aí tem que ser um conjunto, né? Ou se ela tá ovulando, de onde ela tá ovulando, né? De que lado ela tá ovulando, se esse lado tá desobstruído, se tem mais de um óvulo, né, para ovular. E a questão do endométrio, né? Que precisa ser avaliado também. Não adianta ela ovular e o endométrio não tá no ponto ideal. Isso eu acho que é uma coisa que quando a gente fala, as pessoas ficam, meu Deus, ele não tá sempre pronto, né? Porque a gente entende, assim, que a questão é ovular, né? Se eu ovulei, o resto tá tudo certo. Sim. E eu acho que quando a gente fala dessa questão de que tem que entender o endométrio e de que algumas medicações podem impactar no endométrio, né? As pessoas às vezes até se espantam, né? Por isso que quando a gente fala em usar medicação sem supervisão, fora os riscos, né? Às vezes a gente pode até dificultar a chance de gravidez mais do que ajudar, né? Sim. Porque se a mulher não tem um parâmetro de, mas será que essa dose foi suficiente para ovular ou não? Ela não fez um ultrassom, não fez um nada, ela não vai saber. Ou então é a questão que você falou, será que a trompa daquele lado também estava liberada? Ou será que o endométrio sofreu algum impacto, né? Só adiantando um pouquinho no assunto, né? Quando a gente fala nessa questão do endométrio, o que acontece? Alguns indutores de ovulação, para eles, como se fosse enganarem os nossos hormônios, eles fazem simular que os nossos níveis de estrogênio estariam baixos, né? E isso, para o endométrio, é o estrogênio que engrossa o endométrio, né? Então, para o endométrio, ele pode ter mais dificuldade de crescer. Então, às vezes, o folículo tá lá, lindão, preparado, e o endométrio nem não tá tanto, no ponto. né? Então,
É o que você falou do acompanhamento. Esses ultrassons, eles vão servindo, né, pra gente entender a resposta daquela paciente e a gente ir ajustando a estratégia, né? Se aquela dose não foi suficiente para ovular, a gente pode ver se dá para aumentar a dose, até chegar numa dose que seja, né, limite. Ou até mudar uma medicação, né? Exatamente, exatamente. Tem mulheres que não respondem com comprimido e que às vezes precisam partir para injeção, né? Mas isso a gente só vai saber acompanhando. Acompanhando, exatamente. Né? Realizando ultrassom, fazendo acompanhamento de ultrassom seriado, que a gente fala, né? Acompanhando pelo menos os primeiros 5 dias, depois vem dia sim, dia não, para ver como que tá essa resposta, já que ela já vai ter passado um período já de uso de medicação. E até desencadear a ovulação. E falando assim, gente, parece que é muita coisa, mas não é não. Deve dar o quê? Uns 2, 3 ultrassons, mais ou menos, né? Dentro de um período de 10 a 12 dias. A Melina passou por uma estimulação trabalhando. Até esqueci o ultrassom, a senhora que me lembrou. Então, gente, chegava no final do dia, eu tô plena, tranquila, vou embora. Não, filha, isso é um ovário. Como então? Tá aqui falando que a gente tem que acompanhar, que tem que saber, e ela mesma não lembrou de acompanhar. Mas quando a gente esquece é que dá certo. A maioria das pacientes é assim. Elas esquecem do ultrassom e engravida. A gente tava falando no episódio que a gente gravou, né, antes, tava conversando com a doutora Heloísa sobre ansiedade e o foco da vida, e a gente falou mais ou menos nesse sentido, né, de que às vezes, quando o tratamento da infertilidade, ele tá ali do mesmo tamanho de outras áreas da nossa vida, de outras coisas, aí que o negócio flui, né? Então é a mesma coisa. Ah, não, esqueceu do ultrassom, pronto, então aí vai dar tudo bem, né? Já teve paciente que a gente ficou até às 7 da noite esperando, e hoje tem o Gustavo, né? Esperando sair da aula. Era de yoga, né? De Pilates. Que ela esqueceu. E a gente desesperada. Tá vendo, gente? Acompanhem, não sejam igual esses exemplos. Brincadeira. Então, a gente, né, vai acompanhando, entendendo, para que a gente possa, a partir daí, fazer os ajustes que possam ser necessários. E o que eu acho legal, né? A gente tá falando assim, olha, tem que ter um acompanhamento médico por causa disso, por causa daquilo. E também porque não são medicações isentas de efeitos colaterais, né? A gente falou alguns, então, por exemplo, a questão do impacto no endométrio, a questão, às vezes, de se sentir, né, um pouco mais inchadinha, né? Mas a gente pode ter, às vezes, sinais como se fosse de TPM, né, Mi? Também. Tem, um pouquinho. Mas nada que depois dos 10 dias passa. Nada que uma massagem, gente, compras não resolvam, né? Uns desejos, já começa a ter desejo, né? Divisa, master, elo, já vai se preparando para isso. Não, mas costuma ter um pouquinho de desconforto, né? Um inchaço, um desconforto abdominal, mas é nada do que a mulherada já tá acostumada, né? De sentir cólica no dia a dia, não é nada exorbitante. E depois do tratamento, tudo isso passa. Né? Isso eu acho que ajuda, às vezes, até o emocional, né? Olha, realmente, tá desconfortável, tá dando dor de cabeça, tá dando dor no seio, mas é aqui, ó, é esse período aqui, né? Depois disso, acaba tudo. Aí, se Deus quiser, dando tudo certo, vem só as alegrias, né? Aí que vai inchar mais um pouco, né? Mas aí a gente não liga mais, né? Então, né, a gente tem efeitos colaterais, e existem efeitos que, apesar de mais raros, são sérios. Então, a gente precisa acompanhar. Então, por exemplo, existe o risco de hiperestímulo dos ovários, né? O hiperestímulo, para quem não sabe, basicamente é quando o ovário responde muito à estimulação, mais do que o nosso objetivo, né? Com isso, esse aumento, né, da produção dos hormônios intensifica esses sintomas, pode levar a gente a ter acúmulo de líquido ao redor dos ovários, né? E precisa de um acompanhamento médico mais próximo, né, Mê? Ou crescimento mais de 2 folículos, né? Que aí a gente também não... Pode correr risco de ter gestação, né? De várias gestações e risco para os bebês ou para a gestante em si, né? Então, o acompanhamento é importantíssimo. Isso é outra coisa que acho que as pessoas não têm muita noção. Porque, por exemplo, quando a gente induz a ovulação, a gente começa, como você falou, com a dose mínima possível para tentar a resposta à ovulação. Primeiro, pela segurança, né, de efeitos colaterais. E segundo,
segundo, pelo que você falou, porque a gente não quer, nem pode fazer com que respondam muito, né? Normalmente, assim, esse corte é de até 3. Então, se crescem mais do que 3, é um tratamento que a nossa recomendação é cancelar. E às vezes parece um contrassenso para as pessoas, né? Poxa, eu já tô tentando esse tempo todo, agora que eu tô vendo, olha que lindo lá, tem 4, 5 crescendo, não posso tentar? Ah, imagina, se todos vingam. Uma vez eu já falei isso para algumas pacientes, falei, a gente vai na Discovery contar a história, né? Mas, assim, é justamente pela segurança, que nem você comentou, da gravidez, né? Eu sempre falo isso, que o objetivo de um tratamento de reprodução é um bebê bem em casa, né? Às vezes não adianta a gente querer fazer tudo pelo positivo e depois ter uma gestação de risco, né? Prematuridade, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, né? E acabar não chegando no nosso objetivo real. Que é o bebê no colo, né? Que era o bebê no colo, né? Então, por isso que a gente acompanha também, a gente tem esse limite ali de crescerem no máximo 3, e a gente precisa acompanhar pelo risco, né, também do desenvolvimento dessa síndrome do hiperestímulo. Abrindo um parêntese aqui, a gente está falando, né, de estimulação para namoro programado, com medicações, via oral, né, mas falando sobre o hiperestímulo um pouquinho, né, a gente podia fazer um episódio, acho que eu vou chamar você para esse episódio, apesar que você não é parâmetro. A gente podia fazer Tô em segundo lugar no ranking. Perdi meu posto. A gente podia fazer um episódio de hiperestímulo. Então, abrindo, né, esse parâmetro, o hiperestímulo ele é mais comum em quem estimula para um tratamento de alta complexidade, né, de fertilização. Pensando nas doses que a gente usa, né? No tipo de medicação, né? Porque a dose acaba sendo um pouco mais alta, né? Bem mais alta, na verdade, do que a dose de um namoro programado ou de uma inseminação, né? Porque na fertilização a gente quer o máximo de óvulo crescendo para a gente poder ter o máximo de folículo crescendo, né? Para ter o máximo de óvulo, né? Na hora da coleta, para a gente poder formar o máximo de embriãozinho possível. No caso da inseminação e do namoro programado, a gente não pode ter o máximo, né? Pelo risco, né? Que seria de uma gestação com vários bebês, né? Ou prematuridade, assim como a senhora estava falando. Então, é por isso essa diferença de quantidade de doses, né? De dosagem. Mas por que eu abri um parêntese e pedi pra você falar isso? Porque, assim, às vezes quando a gente fala do hiperestímulo, eu sei que assusta, né? Meu Deus, eu vou ter esse monte de sintoma e se acontecer comigo. Mas é uma complicação que a gente tem que ficar atenta, mas que é rara, principalmente se a gente fizer o acompanhamento adequado. Conta pras pessoas como foi a sua resposta. Não é só acompanhamento adequado, é seguir os que os médicos falam, né? Que hoje que é o que a gente mais pega nos pacientes. Vocês estão seguindo o que os médicos estão falando? Vocês estão tomando água? Vocês estão se cuidando? Não estamos. Eu falei, então segue o que o médico tá falando, porque dá tudo certo no final. Eu colhi 43 óvulos, não tive líquido, não tive nada. Tá vendo? Não teve hiperestímulo. Não tive hiperestímulo. Tive desconforto, né, normal, de cólica, mas nada do que eu já estava acostumada no meu dia a dia. Tive inchaço, isso é normal, mas tomei bastante água, me cuidei. Teve dia que eu esqueci de ir no ultrassom, a doutora que me chamou. Trabalhei normalmente, não tive dificuldade. Comi normalmente, não tive problema nenhum. Só a última injeção que dá um pouquinho de náusea, mas depois de 2 dias da coleta já estava tudo certo. Mas vocês veem, o objetivo, né, de eu te pedir para contar essa experiência é justamente isso, assim, a gente mostrar que existe, mas que se a gente fizer um acompanhamento, seguir as orientações, né, a gente vai diminuir esses riscos, Com né? certeza. E por isso que é importante a gente ter essa informação de que isso pode acontecer. Não é tão comum, mas às vezes a gente atende pacientes que tomaram por conta, né, foram aumentando dose por conta e que acabaram tendo essas complicações sozinhas, sem orientação, né? E aí o risco de realmente, né, ter uma complicação maior acaba sendo também aumentado, né? Porque se a pessoa não sabia que tinha esse risco, nem todo profissional da área da saúde às vezes está habituado a lidar, entender o que é um hiperestímulo, né?
torna toda a condução mais delicada, né? Sim, nas pós-consultas, né, a doutora também pode reforçar. Bastante paciente chega falando, tomei tantos meses de tal medicação, tomei tantos meses de tal medicação, mas você fez acompanhamento? Não, pediu para tomar e tentando engravidar. Falei, mas gente, como assim? Você não fez um ultrassom, não sabe sua resposta, não sabe como foi, não sabe se você ovulou, se não ovulou, o que dá certo pro seu organismo. O meu organismo respondeu de uma maneira com determinada medicação. Tem pacientes que não respondem como eu respondi. Precisa ser alterada essa dose. E assim por diante, né? E quantas pacientes, assim, não é o mais comum, mas eu consigo lembrar, assim, de cabeça já de algumas, que às vezes a gente vai, tenta um comprimido e não responde, aumenta a dose e não responde. Sim. Até às vezes chegar em injeção, né? Pra conseguir uma resposta. Então a gente vai... tateando. Exatamente, era essa palavra mesmo que eu tava assim, tateando, né? Pra gente chegar naquilo que seja melhor pra cada um, né? E aí, a gente falou um pouquinho, né? Então, normalmente, para quem a gente faz esse tratamento? Para mulheres anovulatórias que tenham todos os outros fatores normais, o que a gente leva em consideração? Tempo de tentativas, idade, reserva ovariana, para a gente poder olhar o caso como um todo e pensar nas chances de sucesso, né? E aí, esse era o ponto que eu queria chegar, as chances de sucesso, né? Porque a gente está aqui falando, tomei 3 meses, tomei 6 meses, aí as pessoas podem estar ouvindo e falando, meu Deus, mas tudo isso, né? De tempo, de tratamento... quando a gente fala em um tratamento de baixa complexidade, né? O que significa ser um tratamento de baixa complexidade? A gente fazer o óvulo encontrar com o espermatozoide dentro do corpo da mulher, né? Semelhante ao que acontece... Menos manipulação possível de laboratório. Exato, exatamente, né? Semelhante ao que acontece numa gestação natural, né? Numa gestação espontânea. Agora, toda vez que eu falo natural, eu lembro de um episódio do podcast que eu gravei, e era um relato, e aí o pai falou assim, eu não gosto de falar gestação natural, porque toda gestação é natural. Coloca o embrião ali, ele vai implantar do mesmo jeito. Então, eu falo gestação espontânea, e toda vez eu lembro dele. Então, a gente vai tentar, né, o mais próximo da gestação espontânea, né? E como toda tentativa de gestação, a gente tem limitações de chances para engravidar, né? Inclusive, quem não tem nenhum diagnóstico de infertilidade, né? Sim. Uma coisa que eu costumo falar bastante, assim, a gente, ser humano, a gente não vê todo período fértil a pessoa engravidando. Diferente do que a gente vê em outras espécies. Por quê? Porque é uma limitação nossa, né? E é uma limitação nossa que vai estar num namoro programado, numa inseminação, numa fertilização in vitro, né? Lógico que quanto mais variáveis a gente vai conseguindo prever ali, controlar na medida do possível, né? A gente vai tentando otimizar o sucesso, né? Mas muito não depende de nós, e num tratamento de baixa complexidade, tem mais variáveis ainda. Tem mais variáveis ainda que a gente não consegue prever, né? Você citou várias, assim. Então, será que a trompa estava lá, trabalhando do lado que tinha que trabalhar, né? Será que o espermatozoide chegou lá onde deveria chegar, né? Então, a gente tem que colocar tudo isso na balança quando a gente fala nas chances, né, Mê? Hoje a gente fala assim, sobre as taxas de sucesso, né? Seria o namoro, depois seria a inseminação e aí depois a fertilização. Então, se você não quer esperar muito tempo para tentar engravidar, né? E já que é um tratamento, vamos falar assim, mais efetivo, com menos tempo, aí tem que partir para fertilização, né? Que a taxa de sucesso hoje acaba sendo maior, né? E aí é por isso que a questão de tempo de tentativas, de reserva ovariana, a gente leva em consideração na escolha do tratamento, né? Porque quando a gente fala de partir para uma linha de baixa complexidade, né? É realmente assim, como se a gente fosse subir uma escada. Eu costumo falar bastante isso, né? Então, primeiro vai ali induzir ovulação, inseminação, fertilização in vitro ali como o último degrau da escada, né? Então, quando a gente fala numa linha de baixa complexidade, pelo fato da gente depender, né, desses fatores, né, de como vai estar a trompa no momento, dos espermatozoides no momento que eles estiverem em relação, são tratamentos que têm uma certa limitação das chances de sucesso maiores do que os outros, né? Então, por que a gente estava falando 3 meses, 6 meses, né? Porque geralmente é um caminho onde a gente pensa mais a médio prazo, né? Se a gente viu que todas as condições são favoráveis e a gente vai pensar em induzir a ovulação para um namoro programado, a gente vai tender a algo em torno de 3 a 6 meses de tentativas, né?
E aí, uma coisa que eu costumo falar bastante hoje é fácil a gente estar numa consulta racionalmente falando, não, a gente vai ficar 6 meses tentando, e aí depois, se não der certo, aí a gente vê de mudar de estratégia. Outra coisa é na prática, né? Tomar 5 dias, fazer ultrassom, não dá certo. Aí no outro mês, tudo de novo. Por 6 meses. Exatamente. Então, para a gente programar o tratamento, a gente tem que ter essa clareza das chances de sucesso para que a gente possa trazer para a nossa realidade e falar, será que eu estou preparado para isso, né? Porque, assim, a decisão pelo tratamento, lógico que a gente tem a indicação clínica. Então, por exemplo, se a gente não tem as trompas, não daria pra gente propor esse tratamento. Agora, se é um tratamento que pode ser clinicamente possível para você, entra na decisão compartilhada, né? De até que ponto o que é mais viável para cada um, né? É questão de tempo, questão de financeiro, questão de trabalho, né? Você tem que sair, às vezes, ou de outras cidades, né? Não é aqui de Ribeirão, é de outro estado, você tem que sair, ou se deslocar para cá, ou se deslocar para alguma clínica para poder realizar esse ultrassom, para poder mandar para a equipe médica analisar. Então, tem todo um deslocamento, sendo que, às vezes, no mesmo período, você estaria fazendo ou uma inseminação ou uma fertilização, né? Então, é o que o casal precisa realmente analisar junto com a equipe médica para poder ver todas essas questões, né? O que seria mais viável para o casal dentro daquele período. E aí, em linhas gerais, né? Lógico que essas porcentagens vão variar de acordo com cada caso, mas numa média ali, falando para casais até os 35 anos, quando a gente faça um tratamento de namoro programado, em cada ciclo, a gente vai ter por volta de 15% a 20% de chance de gestação, né? E essas porcentagens, como eu comentei, podem variar dependendo de N, né, fatores, tempo de tentativas, reserva ovariana, e essas chances vão aumentando com o passar do tempo, né, ali das tentativas do tratamento, né? Então, é importante a gente ter essa clareza quando for conversar com a equipe, né, que vai fazer o tratamento, justamente para entrar com a expectativa ajustada, né? Porque eu sempre falo assim, a gente precisa ter ali, entender a porcentagem. Lógico que quando a gente entra no tratamento, a gente quer ser o 100%, né? Ninguém entra para perder, ninguém entra para não querer dar certo. Todo mundo quer de primeira. Mas na hora que a gente entra um pouco mais consciente, né, do que a gente pode passar, talvez os baques que a gente possa levar doam um pouco menos. Vai doer porque ninguém quer passar por eles de toda forma, né? Mas talvez a gente esteja um pouco mais preparado, né? O pé fica mais no chão, né? Você não entra não sabendo o que está acontecendo, né? Por isso que a gente procura, às vezes, passar toda a clareza, né? Ser bem transparente para os casais, né? Para os pacientes, do que pode acontecer, de como vai ser, dos efeitos que vão ter, das taxas que tem, né? Que eles estão concorrendo para isso, para eles estarem cientes do que eles vão passar, né? A gente pede para ler o termo, que o termo, ele explica muito bem sobre isso, né? Todas as etapas, todos os processos que eles vão passar, para o casal entrar nessa já tendo uma ideia e a expectativa, né? Porque a gente lida com sonho. Sem você saber, você acabou falando mais ou menos o que a doutora Heloísa falou também no podcast que a gente estava gravando, sobre informação, né? Então, assim, o quanto o casal, o paciente ser informado das etapas, do que esperar em cada etapa, das chances, o quanto isso ajuda o emocional, a ansiedade, controlar a frustração, justamente por isso, porque é um sonho, né? Então, é natural que a gente vá depositar muita expectativa, né? Naquilo. Então, se a gente puder buscar formas, né, de se blindar um pouco, né, desse possível sofrimento, vai ser sempre melhor, né? E quanto mais informação, é melhor, né? Para o casal, isso tira um pouco dessa ansiedade, tira um pouco desse estresse, né? Já vai estar bombardeada de hormônio, então isso já vai estar mexendo, né? E fora o desejo, né, que tá rolando ali no casal, né? Com certeza.
Bom, acho que no episódio de hoje serviu para todo mundo ver que não dá para tomar indutor de ovulação porque ouviu que alguém estava tomando e resolveu tomar também, né? Não dá, não. Então, vocês já encaminhem esse episódio para aquela pessoa que estava pensando em fazer isso ou que vocês já sabem que já fez. Gente, é perigoso. É perigoso, pode ser que não ajude, pode atrapalhar, pode trazer esses efeitos colaterais. Vamos fazer certinho, né? É isso aí. Procure uma ajuda médica, orientação médica. E se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, se vocês ainda não ouviram a história da Melina, no relato de onde ela conta da estimulação dela, né, pro tratamento, tá no episódio que, se eu não me engano, o título é Preservação da Fertilidade. Tem Clica no link. Tem a fotinho dela também. Sugiram para nós, então, dúvidas, temas. Vai ser sempre um prazer a gente poder trazer mais informação como essa para vocês. E, Mê, queria te agradecer. Eu que agradeço pela sua o convite. disponibilidade pra gente poder conversar um pouquinho, levar mais informação. Estamos aí precisando. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!